Luísa, você tá me ouvindo, querida? Pede para eu adicionar você. Você recebeu essa mensagem? Já adicionei, não sei por que eu não. Ah, ela entrou agora. Entrei. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Tá vendo? Deu tudo certo. Deu tudo certo, mas a gente fica aqui nesse escuro. Fica nesse escuro só falando. Então, já são 7 horas, já tem pessoas aparecendo aqui. Eu já vi que a Márcia tá aí. Oi, Márcia, tudo bem? Tem várias pessoas aqui chegando. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá, gente. Eu tenho uma cola aqui do meu lado, porque senão eu esqueço de falar as coisas que eu estou na idade dos esquecimentos, né? Então, eu queria dar boas-vindas para todo mundo, né, que está aqui acompanhando a gente nessa live. Inclusive a Luísa Lia, que está aqui conosco, né? Eu sou Mônica, eu sou uma das coordenadoras da Trinos, e essa live está falando sobre o módulo 9 da gente. O módulo 9 trata de espelhamentos, basicamente espelhamentos, transformações, ritmos na biografia, né? É quase que uma continuação do módulo anterior, uma outra forma de ver, né? A biografia da gente. E deixa eu ver aqui o que eu estou querendo mais falar. Lembrar o seguinte, que todas as nossas lives estão gravadas no Instagram, tá? Então, se você for lá nos nossos destaques, tem um destaque chamado Lives. E todas elas ficam gravadas ali, tá bom? Falar o seguinte, a Trimos é uma escola de formação biográfica, né, do Rio de Janeiro. E eu estou muito feliz de estar dentro dela, eu vou falar depois um pouquinho disso. E a gente está na turma 2, né? A Luísa Lia é nossa aluna da turma 1. E a gente, quando faz as lives da gente, para contar, em cada live a gente tem contado um pouquinho o que que é o módulo. Cada módulo é para vocês conhecerem um pouco qual é a linha da formação da Trinos. A Luísa Lia, a gente tem convidado os alunos, e dessa vez eu convidei a Lia para estar conosco e falar um pouquinho da vivência dela na formação e inclusive nesse módulo, tá ok? É, no final da live eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que a gente está fazendo na Trinos, né? Tem vários eventos acontecendo por agora, tem uma turma que vai começar ano que vem no Nordeste, e já temos algumas novidades também. Ano que vem a gente deve começar a turma 3 aqui do Rio de Janeiro. E eu vou, antes de chamar ali, eu vou me apresentar. Eu sou Mônica Mota, uma das coordenadoras da Trinos, e é engraçado que toda vez que trabalha, a gente que trabalha com biografia, primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente fala é a idade da gente. Uma porção de gente não gosta de falar da idade. E a gente fala da idade, né? Então, eu tenho 62 anos de idade, eu sou aconselhadora biográfica e coach financeira de base antroposófica, e estou aqui hoje com vocês. Então, Lia, eu queria que você, por favor, se apresentasse, dissesse como que você veio para a Trinos, por que que você procurou a Trinos, né? Essa formação. Eu me chamo Luísa Lia. Eu fiz agora em julho 42. A gente se acostuma a falar a idade, mas a gente também se acostuma a perguntar a idade, né? Se for em saia justa às vezes. Pois eu sou fonoaudióloga de formação e agora eu estou quase me formando também em psicologia e quase me formando também em aconselhadora biográfica. Eu vim parar na Trinos por causa da antroposofia. Na verdade, eu fazia uma
uma formação relacionada à fonoaudiologia, que tinha um pouquinho de base antroposófica, e aí eu fiquei curiosa para saber e procurei a ABMA para fazer o curso. E aí quem me atendeu na ABMA foi a Elo, que era coordenadora da Trinos, né, até pouco tempo. E aí a Elo, com aquele sorriso dela, me recebeu nesse mundo da antroposofia. E aí calhou de, na mesma época, assim, dias depois, eu já não ia poder entrar na turma que eu queria entrar, porque eu já tinha começado, mas ela e o Carlos estavam fazendo um panorama biográfico. Você especificamente não estava nessa turma, né? E aí eu participei, conheci a Elo e o Carlos e a gente fez um panorama biográfico, que inclusive vocês vão fazer um agora, né? Daqui uns dias Vamos. vocês vão fazer um panorama biográfico. E aí foi a partir dessa porta de entrada que eu que não podia fazer naquele momento o curso de formação básica de antroposofia, que era o que eu estava procurando para poder entender mais o que era antroposofia, perguntei para o Carlos, posso entrar nesse curso aí que você está fazendo? Ele, claro, do jeito que ele é, né? Super convidativo, sempre divulgando tudo pra gente, que claro, eu te explico. E na verdade ele foi, vem vindo que lá eu te explico. E aí eu fui parar na Trinos e foi uma experiência bastante interessante, bastante transformadora para minha vida e para a vida de todos os colegas que resolveram mergulhar, né, nesse projeto junto com vocês. E desde então, a antroposofia passou a fazer parte da minha vida e eu tenho aplicado todos os conhecimentos em tudo, na vida, no trabalho, enfim. Nossa, Ali, eu fico tão feliz de ouvir você falar nisso, né? Porque essa é uma. Você veio trazendo muito aqui a base antroposófica, né? E assim, quando a gente fala que a gente faz um curso de formação biográfica, bom, a quantidade de biografias, né? Existem biógrafos que escrevem biografias de pessoas. No fundo, todos nós vivemos nossa biografia todo dia. A gente está vivendo aqui uma parte da nossa biografia, né? E assim, é diferente. A gente faz um curso de formação para conhecer, né, aquelas bases que a antroposofia traz do próprio ser humano, que a gente olha o ser humano como um todo, não é só um corpo que está aqui na Terra caminhando e fazendo coisas, né? Existe alma, existe uma porção de outras instâncias que fazem com que a gente seja, inclusive que cada um seja diferente do outro, né? E viva uma biografia diferente da outra mesmo tendo arquétipos que sejam comuns a todo mundo, né? Então é o seguinte, eu vou começar a falar algumas coisas aqui sobre a constituição do módulo e você, na hora que você quiser falar qualquer coisa, você fala, tá bom? Tá bom. Depois eu vou te fazer umas perguntas. Então, gente, como eu falei no começo, esse módulo 9, né, que trata de ritmos, espelhamentos e metamorfoses, e fala inclusive de cognições superiores, que eu vou falar rapidamente, é, ele é quase que uma continuação do módulo anterior, né? E aí eu preciso voltar um pouquinho para entender qual é o material base que é usado para o trabalho que se faz nesse módulo, que é o trabalho de espelhamento, né? Então, assim, no módulo, acho que lá pelo módulo 6, eu não me lembro direito, a gente chama todas as alunas e pede que elas se reúnem em pares ou em trios, tá? Para que uma conte a biografia para outra ou outro, né? Então, assim, juntam-se duas ou três pessoas que, em pares, elas vão contar a história da vida delas uma para a outra. Então, por exemplo, se tivéssemos eu e a Lia, eu contaria toda a minha biografia para a Lia faria várias perguntas para mim, né? E ela vai anotando a minha história de vida e vice-versa, eu faria a mesma coisa, anotaria a história de vida dela. Quando É a chegou no módulo. primeira vez, Mônica, que a gente se coloca como aconselhador biográfico, né? Porque até então vocês vão trabalhando os conteúdos a partir da nossa biografia, vão nos dividindo em mini grupos, vão nos ouvindo, vão tratando os temas e a gente fica ali de uma forma um pouco passiva,
né? A gente sempre conta a nossa história, mas tem sempre alguém coordenando esse processo. E é a primeira vez que a gente vai dar esse passo de começar a ouvir a biografia do outro do nosso jeito. Porque com o conhecimento que a gente teve até então, mas é um mergulho assim, do nosso jeito, para depois a gente aprender a colocar o método no lugar, né? Então, adorei que você falou isso, porque uma das coisas que eu ia perguntar para você, assim, até já vou perguntando, como é que você vivenciou esse processo de, o que foi para você esse processo de ouvir ou escutar a biografia de outra pessoa nesse papel que você acabou de falar, que seria o papel de aconselhador biográfico, inclusive de contar a sua história inteira para uma outra pessoa que é colega sua, que está ouvindo. Como é que é essa emoção ou não é emoção, dá frio na barriga? Como é que é isso? Eu fiz com um colega que tinha, acho que quase o dobro da minha idade, né? Eu tinha 30 e poucos e ele ia fazer 60. Então, a primeira coisa que a gente que estava ali como colega e de igual para igual, a gente percebeu que havia uma diferença entre a gente. Então, essa coisa do tamanho chamou a atenção. Foi difícil a gente entender que era a hora de colocar um pouquinho da sua personalidade no processo, né? E aí eu lembro da gente organizando como que ia ser o processo, pega o livro da Gudrun, faz essas perguntas ou faz essas perguntas diferentes. O que que tem aqui que faz sentido? O que que não faz sentido? E filtrar aquilo tudo. Será que vai dar tempo? Meu Deus, o tempo é curto entre um módulo e outro para fazer isso tudo, não é muita coisa. A gente fez algumas sessões que eram muito longas, fez outras sessões que eram muito curtas, e a gente terminou o processo lá na Carpa, que era o local onde a gente fazia as aulas do curso, quase em cima da hora de terminar. Então, assim, foi um processo cheio de emoção e de desafios, mas no fundo foi gostoso, porque quando chegou a hora de apresentar, a gente estava super à vontade, porque a gente foi com a cara e coragem, fez do jeito que dava, e fez a partir do coração, e foi um momento ótimo para a gente. E foi muito curioso também ver, porque a gente se dividia em duplas, mas depois a apresentação era em quartetos, né? Uma dupla conversando com a outra dupla. E aí a gente viu como são cabeças diferentes, como são individualidades assim, completamente diversas, fazendo cada um do seu jeito. E foi o nosso grupo nesse quesito foi bastante rico, assim, de ter cabeças completamente diferentes. Nossa, assim, muito legal, porque você é bom que você já está contando o que você sentiu, o que que você viveu, e contando a história, inclusive, de como isso daí se desenrola, porque você ouviu a história de uma pessoa, né, que também ouviu a sua, e nesse módulo 8 cada um apresentou a história que ouviu, a biografia que ouviu do seu colega. E assim, é como se eu estivesse apresentando a biografia de alguém que eu escutei para essa mesma pessoa. Então a gente está do lado de cá ouvindo alguém contar a nossa história, que eu contei, mas a pessoa está contando com a voz dela. Né? E esse final desse processo do módulo 8, na realidade, cada aluno sai com uma coisa que a gente chama quase que com um mapa, né? Um mapa onde é como se você tivesse assim, uma tabela com três colunas. Uma é a idade, a outra é o fato que você vivenciou em cada idade. E claro que há idades que a gente vivencia muita coisa, há idades que a gente não tem muita recordação, mas é aquilo que é essencial, que ficou na memória, e os sentimentos, né, que vieram junto com aquilo. Então, cada pessoa sai com essa tabela, esse mapa da essência das coisas que aconteceram com você e dos sentimentos que têm idade a idade. E aí a gente chega no módulo 9, né? Que você chegou, você estava lá com o seu mapa. E o módulo 9 vai trabalhar o espelhamento a partir desse material que você ganhou no módulo 9, né? Fala. No módulo 9, a gente chega com esse mapa, com esse material materializado ali, e a gente vai olhar a nossa biografia de cima.
Então, a gente vai começar a recordar com um pouco mais de consciência o que foi que aconteceu nessa história e como foi o desenrolar dessa história, a partir dessa técnica, vamos dizer assim, dos espelhamentos, né? O que tinha na sua biografia que se repetiu, o que se transformou. Exato. E aí, quando a gente fala de espelhamento, gente, a palavra espelho é uma palavra conhecida de todo mundo, né? Então, a gente tem o espelho, e é engraçado, porque eu estava até tentando olhar o material que a gente apresentou, o que o Carlos apresentou, não fui nem eu, no módulo de vocês, e a capa do material que ele apresentou sobre espelhamento vem assim, a bruxa, né, da Branca de Neve e a Branca de Neve, olhando no espelho, que é altamente arquetípico, aquele negócio de você olhar, né? E você tem aqui, é uma imagem que todos nós conhecemos, né? Mas o espelho que a gente coloca aqui é isso, é como eu vou olhar algo na minha frente, o que que isso me conta de mim. Só que é um espelho e eu resolvi imprimir uma coisa para mostrar, que é isso daqui, ó. Então, o que que acontece? Eu tenho uma idade, são as minhas primeiras idades aqui. Eu tenho um ponto de inflexão e a partir daqui eu tenho transformações que vão acontecendo dessas coisas que eu recebi quando eu tinha idade mais nova, né? Então você tem ali uma correlação. Olhar o espelho é olhar essa correlação que acontece entre o que eu recebi em idades mais novas, né, ou pelo menos daquilo que eu estou olhando, a partir de um determinado ponto eu faço o ponto do V e, e ali daquele eu vejo a partir daquela idade do ponto do V, e eu vou trazer aqui para vocês a de 21, por exemplo. Você fez de 21, não fez, Luísa? Eu só podia fazer o de 21, porque não vivi Ela tinha. ainda. É. Então eu. Mas o dele eu já tinha mais trabalho, porque já tinha Pois é. terceiro. Pois é. Então, assim, eu vejo tudo que eu vivi, quais foram os fatos essenciais da minha vida até os 21 anos de idade. A partir dos 21, quais foram os fatos essenciais da minha vida. E eu começo a olhar um lado com o outro, né? E claro que se começa no 0,21, ele termina no 42, que é inclusive a idade que a Luísa está agora, né? Então, você consegue ter um olhar de cima de como que determinadas situações que você vivenciou, fatos que você vivenciou numa vida muito tenra ainda, às vezes, sem consciência. A gente vivenciou, gente. Foi isso, aconteceu na vida, aconteceu, está acontecido, não posso fazer nada. Estava lá acontecido. Agora, e às vezes lá, quando acontece uma crise, quando acontece um evento, eu sou muito nova, eu ainda não tenho capacidade de lidar com aquilo, nem de transformar aquilo. Então, nas idades subsequentes, talvez alguns fatos comecem a acontecer que me relembrem aquilo que aconteceu antes. E ali, já com consciência, eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de transformar. Assim, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tive uma mudança muito drástica na minha vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu mudei de cidade. E muitos anos depois, claro, recentemente, depois eu acho que, sei lá, 8, 10 anos atrás, eu tive uma chikungunya horrorosa. Fiquei 9 meses com muita dor. E na hora que eu comecei a ficar com dor e eu não tinha diagnóstico, eu fui olhar o meu mapa de espelhamento. E eu vi que ele estava espelhando a mesma época, tá? Já era outro espelhamento de 31,5, ele estava espelhando a mesma época em que aquela mudança aconteceu. Foi uma dor profunda na alma que eu senti. Não foi uma dor, doeu, meu, cortou e machucou e botou mercúrio cromo e resolveu, não. Foi uma dor profunda que eu não sabia nem lidar com aquilo. Mas aquilo me acompanhou a vida inteira. E de repente eu comecei a viver uma outra dor profunda que já era no físico, inclusive, mas que mexeu comigo profundamente, porque eu sentia dor 24 horas por dia. Isso destabiliza qualquer pessoa. E aí a pergunta é: o que que eu faço agora com isso que aconteceu comigo? E aí foi engraçado que na hora que eu comecei a trabalhar o processo da dor e da incerteza do que a chikungunya deixaria, praticamente eu
comecei, quando eu olhei que isso estava, de alguma forma, vivendo uma dor profunda que eu vivi também anterior, eu fui buscar o que está por trás para poder modificar. Então, eu estou dando um exemplo, porque muita gente às vezes não sabe exatamente o que, que é esse espelhamento, né? E a gente trabalha muito com esse processo do olhar. E aí, esse olhar, que aí a gente tem alguns bicos diferentes para fazer, um de 21, de 31,5. E eu queria perguntar para você, Luiz, assim, para mim, o exemplo que eu dei foi eu olhar o meu espelhamento, ele para mim trouxe alguma coisa, várias outras coisas não trouxe, né? Não me mostrou muita coisa. Para você, como é que você viu essas transformações que vão acontecendo de um lado para o outro nesse desenvolvimento da alma? Você conseguiu identificar alguma coisa? Como é que isso se aprofundou teu olhar sobre a sua biografia? Acho que sempre aprofunda, Mônica. Eu acho que eu, quando fiz esse processo, teve muitas. A gente foi olhar o material, né? Tem muita coisa anotada, assim, que não dá para abrir aqui, né? Claro. Mas, por exemplo, se você for olhar a biografia, a criança que eu era, né? Que era muito corajosa, que muito alegre, feliz e gostava de aventura, precisou dessa coragem depois para enfrentar as coisas da vida adulta. Então, eu lembro que quando a gente fez a biografia, aquele mapa, a gente deu uma tônica para cada setênio é cada ciclo de 7 anos. E aí, como se desse um tema para cada um. E os meus eram sempre um passeio em algum meio de transporte. E aí eu percebi fazendo um espelhamento que quando eu olhava de um lado e do outro, esse passeio sempre era com um meio de transporte no mesmo nível. Então, se era alguma coisa com muita aventura, do outro lado também estava, e a gente achou isso curioso. E se era alguma coisa mais calma, do outro lado também estava. E a partir disso eu fui vendo os detalhes da biografia, como que aquela primeira parte da história se desdobrou na segunda parte, que forças foram aquelas que eu recebi numa parte e que eu tive que resgatar na outra parte, sabe? E também, quando aconteceram as intempéries, como é que isso aconteceu? O que foi que eu deixei para trás? O que foi que eu preciso resgatar? E estava tão assim, o que foi que eu preciso resgatar agora para poder enfrentar mais esse desafio? Eu tenho essas ferramentas. Eu acho que esse processo de aprofundamento na sua biografia agora na vida adulta te traz um resgate de forças que você acha que já não tem mais em alguns aspectos e que você tem sim, e aí você resgata essa coragem para enfrentar o momento presente e para não ter medo do futuro, né? Eu acho que o processo foi um pouco assim. Nossa, isso daí que você está falando para mim é uma coisa muito bonita, porque no fundo você está falando de uma coisa que chama transformação da alma, né? Essa instância que a gente tem dentro da gente, que é da onde a gente, no fundo, tira muita força, né? E a alma, como tudo, é isso daí. Ela tem as dores, isso que eu falo, ela tem os dores e os amores, ela tem as fraquezas e ela tem aquilo que nos deixa muito forte. E tá tudo dentro dela, né? E é interessante também, assim, dentro do que você está falando, essa história da. Eu achei super interessante, você falou que você botou o meio de locomoção e que você, eu ainda pensei assim, quando você comentou comigo, eu falei assim, gente, que o meio de locomoção tem a ver com essa história, né? Aí você trouxe, você falou assim, olha, o quão cada um era rápido, agressivo, perigoso ou prazeroso, seja lá, o outro estava aqui de uma forma diferente, foi isso que eu entendi que você falou, né? Mas era a mesma forma que você vê, né? Né, tinha um passeio de moto com passeio de lancha, Não. veloz, né? E Aham. tinha um passeio de veleiro com um passeio na natureza. Tinha esse tipo de coisa. É, é. É muito legal isso daí, muito bonito. Então, o processo dos espelhamentos, né, e dos ritmos, eles trazem para a gente esse olhar que talvez até por ser mais, buscar muito mais o ponto essencial, né? É, porque, gente, olha só, eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que a planilha que a gente recebe, a gente monta isso aqui, ó, idade por idade. De um lado aqui está de 1 até 21 e aqui está de 22 até 42.
tá? Então, o que que acontece? A gente coloca o que que é essencial de fato, evento recebido, o que que foi de sentimento. Claro que você faz isso para essencializar, senão a gente tem que escrever um livro e vai passar o resto da vida analisando o passado inteiro, né? Porque a gente tem muita história vivida, mas é aquilo que marcou para a gente. E conta exatamente dessa transformação. Agora, às vezes também, né, Luísa, a gente pode olhar aquilo e verificar que tem coisa que não foi transformada, tem coisa que foi repetida, né? Exato. Tá? Tem um poema que vocês usam no panorama biográfico, usaram, que era alguma coisa assim, sobre você passar por uma rua e aí tinha um buraco. E aí você tentou a segunda vez e você caiu no buraco. Aí você várias vezes passa pela rua e cai no buraco de novo. E aí chega um momento que você para, balança e cai. Chega um outro momento que você dá a volta, até que você aprende a dar a volta pela outra rua, porque essa tá com um buraco. Eu acho que esse poema marcou um pouco esse processo, né? De você ver em quais coisas que ficou tudo bem, você já deu a volta logo, e outras que você ficou batendo e caindo no buraco várias vezes, e aquilo reapareceu na sua biografia, e você foi lá e caiu de novo, até que mais para frente você consegue dar a volta e usar outra rua. Excelente imagem, é exatamente isso. E a Ciomara, que também é aconselhadora biográfica formada aqui pela Trinos, né? Ela fez um comentário botando assim: os espelhamentos também nos ajudaram a ver com mais clareza o fio condutor da nossa vida, da biografia, né? Da compreensão do que viemos fazer aqui e do que precisamos aprender. É isso mesmo, Silmara. E até para isso que você está falando, a gente tem outros espelhamentos que trabalham muito mais esse processo do que eu trouxe para o mundo e o que eu quero deixar para o mundo. Como eu ganho coisas do mundo, aí a gente tem um olhar mais espiritual e eu começo também a desenvolver muito mais a minha parte espiritual também para deixar para o mundo, né? E aí a gente tem espelhamentos de idades distintas. A da Luísa que a gente falou do 21 anos de idade, né? Você tem vários outros, inclusive assim, qualquer grande mudança que você tenha na sua vida. Às vezes vale a pena olhar esse espelhamento porque ela marca uma virada, ela marca uma mudança. Então, os espelhamentos podem contar muitas coisas para a gente. Ah, todo mundo espelha tudo direitinho? Não, gente, olha só. Eu já vi, inclusive, da doutora Gudrun falando que tem gente que não consegue espelhar nada. Mas eu sempre acho que a gente olha por trás. E olha um período mais longo, né, Luísa? Como você falou da tônica do setênio. Foi muito legal, porque eu não olho só a idade. Gente, isso daqui não é matemática. Eu sou matemática, mas isso aqui não é matemática, não é preciso. 1,42, 2,41, não é isso. A gente olha, às vezes, um período maior, né? E é a tônica que você está falando, né? Então, você tem espelhamentos que movem dentro da gente arquetipicamente outras mudanças. E é isso que às vezes eles olham, mostram para a gente. A gente busca e vê como que aquelas almas vão se transformando, porque o material para a transformação são os fatos que acontecem com a vida da gente, são as coisas que a gente vive e a gente precisa estar mais atento. Eu acho que um pouco é isso. Eu não queria me alongar muito, não, porque já são 19h28, tá? Além, esse é um módulo muito rico, eu acho, né? A gente estava falando, né, Lu? É, teve amarils, teve desenho de Teve, planta. teve. A gente fez um processo que foi de plantar uma planta que tem o nome de amaryllis, que depois vai se transformar numa flor linda. Quer dizer, a de alguns amigos já se transformou rapidamente numa flor linda. Teve uma que mostrou sua belíssima flor vermelha, a outra já era mais rosadinha, a minha não. A minha cresceu só as folhas assim, enormes, acho que dava 75 centímetros, eu lembrei do tamanho exato. Cada uma, e só duas orelhas.
E aí foi um processo de observação. Aí eu acho que do processo da Marilis, a gente aprende também a observar o tempo das coisas, né? Acho que está tudo tão acelerado, quanto mais jovem, mais acelerado. E aí, esse processo de pedir a entrega da planta, de receber o bulbo, de plantar, de pôr a mão na terra, de esperar dia a dia aquilo florescer. E quem teve a oportunidade de ver crescer, ver a florzinha nascer e depois ver a florzinha, a gente usou uma palavra fenecer, tão linda, num modo, né? Então, foi olhar todas essas fases. E esse processo a gente chama de observação guetianística, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com vocês, que é ter esse olhar para a natureza e aprender com a natureza, aprender olhando os processos e meditando sobre eles. E a gente fez também esse olhar para a nossa biografia, né? O que nasceu, o que está crescendo, o que ainda falta tempo para crescer, o que já morreu, né? Então, foi um processo muito rico esse de fazer, de plantar, de esperar, né? E esperar crescer. Ah, então, mas é muito bonito porque isso é outra coisa que é uma característica bem forte da formação, é trabalhar com a natureza, trabalhar com a arte, e o processo desse trabalhar com a natureza foi o que a Lu acabou de falar, é observar, inclusive as próprias metamorfoses, gente, porque qualquer planta, ela tem o broto, ela nasce, ela dá flor, ela dá fruto, e ela morre, ela gera semente para outra nascer, e aí vamos, né, vamos tudo em frente. Então, assim, eu vou começar a encerrar mesmo. Eu queria dar alguns recados da Trinos, né? E aí depois, Lu, e eu vou pedir para você, dou a palavra para você se despedir do pessoal. Então eu queria saber o seguinte, eu só tenho a agradecer de você estar aqui comigo. Eu Próxima live. também. Então. Próxima live vai ser sobre o módulo 10, tá? Que vai ser dia 9 de outubro, mas vocês vão receber o convite. Esse daqui eu tô lendo mesmo porque eu tenho que lembrar de tudo. Fevereiro de 25, nós vamos iniciar a turma em Fortaleza, tá? A gente adiou, mas está começando em Fortaleza em fevereiro de 25, né? Com a parceria da Valdívia e da Valesca Machado, tá? Em breve teremos informações sobre a turma 3 no Rio de Janeiro, tá? Que deve começar ainda em 2025, mas a data ainda não está fechada, tá? Nós teremos 2 eventos gratuitos e online. Um deles se chama E por Falar em Biografia, que vai ter a Renata Elgarten. Gente, olha só, dia 18 de setembro, a Renata Elgarten vai contar a biografia da Joana d'Arc. Foi maravilhoso. Porque É foi imperdível a biografia da Joana d'Arc. hiper É surpreendente e imperdível. Essa ligação que a surpreendente. Renata fez entre a biografia da Joana d'Arc e a antroposofia foi bastante interessante. Então, não perca, não perca. A gente já está com os convites nas nossas mídias. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, tá? Dia 19 de setembro, nós também temos uma vivência online e gratuita que se chama Café Biográfico, tá? Também já está nas mídias, você pode se inscrever. E de 2 a 5 de outubro, nós faremos da Trinos pela primeira vez o panorama biográfico que a Luísa mencionou, tá? Então, ele é um evento online, mas ele não é gratuito, são 4 manhãs e a gente já já vai soltar a divulgação deles para todo mundo, tá bom? Acho que eu não tenho mais nada para falar, já falei uma porção de coisas. Já. Então, eu queria agradecer muito, Lu, você ter vindo aqui, adorei sua participação. Obrigada. Muito obrigada. E agora a palavra está com você. Eu queria agradecer você, Mônica, pelo convite, mandar um beijo para todo mundo da Trinos, para quem tiver interessado, eu acho que o panorama biográfico é uma boa porta de entrada para conhecer esse trabalho. Acho interessantíssimo vocês resgatarem isso e fazer novamente. Foi por essa portinha que eu entrei, né? Então sou suspeita para falar. E é sempre bom estar com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.